esse salmo todo. Ele é um cântico de peregrinação. Diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia. Quando o salmista fala, alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor, a gente quantas vezes recitou esse versículo, né, no domingo, no chamamento a assistir o culto no templo. Hoje, mais do que nunca, como diria um famoso aí, nós podemos dizer, a igreja somos nós. E estamos juntos aqui, declarando essa verdade que nós somos a igreja. Nós não nos dirigimos a um templo, nós não podemos hoje nos dirigir a um templo, mas estamos juntos, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do Senhor como igreja, à distância, mais perto. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos ter nosso momento de louvor. Já nós vamos passar a palavra ao professor Iuji, que já está ali ativo. Nós vamos declarar, eu te louvarei. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. E para terminar esse momento de louvor, nós vamos cantar o hino Avivamento. É um hino do cantor cristão. Eu botei ali a letra em branco, não estou vendo qual é o número do hino, mas 171 do cantor cristão. Eu estava lembrando desse hino hoje, e é um hino oportuno para essa época que nós estamos vivendo, né? Pedindo a Deus que nos traga o verdadeiro avivamento, não aquele avivamento apenas estereotipado, mas um avivamento real e verdadeiro, que transforme as nossas vidas e que impacte as pessoas que estão ao nosso redor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E com essa palavra de avivamento, eu gostaria de chamar o professor Yuji, que está ali. Bom dia, homem de Deus, graça e paz. Abra aí seu microfone para a gente lhe ouvir, testar aqui para ver. Bom dia. Ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem, graças a Deus. Bom, bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os que estão nos ouvindo aí. Hoje a gente vai para mais um capítulo, estamos chegando já no final, né, da nossa declaração doutrinária. Vamos para o título 15 hoje, Liberdade Religiosa. Como é um tema bem importante e longo, né, eu vou dividir em duas partes. Hoje a gente vai falar sobre os princípios gerais da liberdade religiosa e do posicionamento histórico dos batistas em relação a isso. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai tratar de um tópico relativo, importante, que é a relação entre igreja e Estado, né? Normalmente, a gente usa esse livro, né, como base, né, um comentário sobre a nossa declaração de fé vigente, né, de Roberto do Amaral Silva, mas hoje eu vou usar como também, como principal base bibliográfica, As Quatro Frágeis Liberdades, de Walter Schurden, que é um livro que trata dos princípios, na verdade, né? As Quatro Frágeis Liberdades são 4 princípios fundamentais que ele chama de distintivos batistas, né? O livro do Roberto do Amaral Silva é
a base, mas a gente sempre faz uma pesquisa também na literatura que está disponível na internet, outras coisas que a gente tem aqui em casa também. Mas hoje, para falar sobre liberdade religiosa, a gente vai usar principalmente o texto de Schurter, né? Para não perder o hábito, deixa eu compartilhar aqui minha tela. A gente vai ler um texto, né, para começar o estudo. Tá todo mundo vendo? Beleza? É um texto de Romanos 14, a gente vai ler de 4 a 13. É um texto que não fala especificamente, né, da liberdade religiosa, mas fala da liberdade de consciência, né, que é o fundamento teórico, né, teológico e teórico que a gente usa como batistas para fundamentar a nossa concepção de liberdade religiosa. Então, o texto de Romanos diz o seguinte, Paulo escrevendo aos romanos, né, os cristãos que estavam em Roma ou nas imediações de Roma. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu mestre que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho. Esse foi um texto que a gente estudou, né, na EBD presencial, quando a gente destrinchou, né, a carta de Paulo aos Romanos. E é um texto extremamente importante, né? Paulo está escrevendo para uma comunidade que está dividida entre gentios e judeus, né? E ele passa o texto todo dizendo, né, os gentios são sim herdeiros também da promessa de Abraão pela fé, né? Muito embora os judeus tenham sido o povo escolhido para que essa promessa se cumprisse, né, pelo advento de Cristo. E ele está justamente contemporizando, né, as brigas que havia nessa comunidade sobre o que era lícito ou não lícito fazer. Os judeus acreditavam que a lei deveria ser mantida também pelos gentios, né? Os próprios gentios tinham seus problemas religiosos, né, convertidos das religiões pagãs, né, do Império Romano. E Paulo está dizendo que, na verdade, cada um vai dar conta de si a Deus, né? E que o servo pertence ao Senhor, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque um queria ser a consciência do outro, ou um queria dominar a consciência do outro, né? Como se isso fosse possível. E Paulo está dizendo, a relação do servo com o mestre, ela pertence e é de direito exclusivo do servo em relação ao mestre. O servo não pertence a ninguém senão ao seu mestre. E é esse mestre que conduz a história do servo, né?
ele inclusive começa dizendo, né, quem é você para julgar o servo alheio? O Senhor é que sustenta esse servo. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não possa admoestar. Isso não quer dizer que a gente não possa, como igreja, disciplinar um irmão que eventualmente se comporta de modo diferente daquilo que foi acordado, né, entre nós, né, aquilo que nós aceitamos como doutrina e aceitamos como regra, né, como tradição. São coisas diferentes. Tem coisas que não estão, coisas que a Bíblia é clara em relação ao que se pode e não pode fazer. Como o pastor diz, né, o pastor Cleverson diz, a Bíblia não fala de certo ou errado, fala de vida e morte. Então, a Bíblia é clara em relação àquilo que conduz à vida, àquilo que conduz à morte, mas tem coisas que são convenções da comunidade de acordo com a sua própria cultura e seu próprio tempo. Então, a igreja tem, sim, autoridade, né, para disciplinar um irmão que se afasta disso que foi acordado ou daquilo que está previsto na Bíblia. Mas, em última instância, ninguém tem o poder de dominar a consciência de ninguém. E isso é importante, né? Se eu tenho consciência de que o sábado é um dia como outro qualquer, igualmente santo, né? Graças a Deus. Se outro irmão não tem essa compreensão, a gente até pode discutir, a gente pode até fazer um concílio para decidir o que é que a igreja vai fazer, o que as igrejas vão fazer, mas eu não posso, né, de forma autoritária, definir que o irmão tem que pensar exatamente igual a mim, né? E nisso consiste, né, um dos principais distintivos batistas, né, que é a liberdade individual, né, a liberdade de consciência e o princípio da competência do indivíduo, né? Por que eu estou lendo esse texto? Porque boa parte do que a gente vai discutir diz respeito à liberdade de consciência, né? Eu vou começar a apresentar aqui nossos slides. Conseguem ver aí? Não? Estão me ouvindo? Mas estão vendo os slides? Não? Eu vou interromper aqui Pronto, eu interrompi o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Apareceu? Beleza. Então, a gente vai hoje para a parte 1 do título 15, que é a liberdade religiosa, né? Para ilustrar, tem um bannerzinho aqui. Os irmãos não se assustem. Eu não sou do ecumenismo contemporâneo, moderno. Né? Não defendo que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas defendo, como batista, que as pessoas têm o direito, né, inalienável, né? Essa é uma palavra importante. Tem o direito inalienável de conduzir a sua religiosidade da maneira que bem entendem, né? E é por isso que a gente começou lendo o texto de Romanos, né? Mais uma vez, né? Conduzir a religiosidade, né, da forma como se sentem confortáveis é um direito inalienável de todo ser humano. Isso não implica que, como cristão, eu concorde que todas as religiões levam a Deus. Não concorde com que todos os posicionamentos morais e religiosos são lícitos, né? São convenientes ou são justos, né? E a Constituição brasileira, inclusive, me garante o direito, né, de discordar, né? Agora, uma coisa é a discordância, outra coisa é a intolerância e, muitas vezes, a agressão, né? A gente não quer ser agredido, portanto, a gente também
não agride, e existem formas, né, de expor o que a gente pensa, né, de forma respeitosa, né, e misericordiosa. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é, provavelmente é uma dessas frases de Clarice Lispector que aparece na internet, né? Diz assim, acho que é: sinceridade sem empatia é crueldade, né? Você dizer o que pensa sem também se colocar no lugar do outro na hora que você está dizendo e medir as palavras para que você seja preciso naquilo que você quer dizer, na justa medida, né? Isso pode causar mais danos do que cura, né? O confronto é saudável, a agressão não. E a gente vive isso o dia todo, né? Nos nossos relacionamentos, às vezes a gente fica mais nervoso do que deveria, e ao invés da gente falar aquilo que precisava falar, de modo que o outro possa ouvir e entender, a gente acaba deixando a situação fora de controle e acaba que não se resolve nada, muito pelo contrário, cada um vai para o seu lado ferido, né? Então, esse é um banner que representa várias correntes religiosas, isso eu achei na internet ontem, não sei nem qual é a fonte, mas já estava tarde, eu só copiei e colei, né? Mas o objetivo não é dizer que todos os caminhos levam a Deus, e não é isso que os batistas dizem. Os batistas compartilham, né, comungam da ortodoxia cristã. Só há um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, né? Então nós somos, como todos os outros cristãos, salvacionistas, né? Nós cremos que o mundo está perdido, que a humanidade está decaída e, portanto, precisa ser salva, né? Nós somos exclusivistas. Isso quer dizer que, na nossa concepção, que é o que a gente sabe da verdade bíblica, só há um caminho para essa salvação, que é Jesus Cristo. Somos também universalistas, né? Nós também acreditamos que essa salvação pertence ou está disponível para todo e qualquer ser humano. Isso, obviamente, cria problemas no nosso relacionamento com outras religiões, principalmente numa contemporaneidade, né, em que não existe mais verdade, né? Para os nossos contemporâneos, a verdade é uma ficção, né? Então, cada um tem a sua própria verdade e a gente tem a obrigação moral, né, de afirmar os nossos princípios, que são esses. Não é bem assim. Existe, sim, uma verdade, e a verdade está revelada na Bíblia. Isso, obviamente, nos é garantido, né, pelo direito da liberdade religiosa que nós tanto defendemos, né, de publicar a nossa fé livremente, né, mas muitas vezes tem sido usado de forma inadequada. Então, a gente vai pincelar aqui, né, coisas relacionadas a isso, né, e provavelmente na próxima aula, né, a gente vai discutir ameaças a essa liberdade, que vem tanto do secularismo quanto do fanatismo religioso, né? Tanto movimentos seculares, materialistas, ateístas, que querem expurgar todo e qualquer tipo de religião da sociedade, como também movimentos retrógrados, inclusive de correntes evangélicas, que querem quebrar a barreira que divide o Estado e a Igreja, né? Mas vamos, como sempre, partir para aquilo que a nossa convenção nos fala. Então, o que é que diz o título 15 da nossa declaração religiosa? O tópico mais importante é esse: Deus, e somente Deus, é o Senhor da consciência. Então, isso está de acordo com o nosso princípio da liberdade de consciência e está de acordo com a base fundamental do nosso princípio de liberdade religiosa. A consciência de ninguém pode ser tutelada por nenhuma autoridade humana. Eu não posso dizer o que o outro tem que pensar. Eu não posso dizer o que é que eu posso até dizer, mas eu não posso fazer com que o outro pense aquilo que eu quero que ele pense, né? Eu não tenho nem o poder de fazer isso, né?
Ele pode até me dizer, não, eu concordo com você, mas intimamente ele está discordando. Então eu estou tendo a falsa ilusão de que posso controlar a consciência de alguém, mas eu não conheço a consciência de ninguém, a não ser a minha própria, né? Agora, Deus, que é o autor e criador de todas as coisas, né? E que continua mantendo todas as coisas pela força da sua vontade, sim. É o texto de Paulo, né? O servo pertence ao seu senhor, né? Então, somente Deus é dono da consciência e somente Deus pode tutelar a consciência de um ser humano. Que é o primeiro desdobramento desse conceito básico, né? A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. E aí você tem o texto de Josué 24:15, quando ele, já chateado com o comportamento dos hebreus, ele faz um discurso e ele diz: vocês escolham o Deus que vocês querem servir. Se o Deus dos seus antepassados, que vocês serviam lá antes do Eufrates, se os deuses pagãos dessa terra, no entanto, eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Então, mesmo num contexto absolutamente teocrático, né, que é aquele contexto da peregrinação no deserto, depois que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, e mesmo num governo teocrático, a Bíblia nos dá indícios, né, de que Deus está disponível para tomar conta do ser humano, né? Mas o ser humano tem o direito de se colocar debaixo dessa graça ou não. Segundo, por força dessa natureza, né? Ou seja, pelo fato de que a liberdade religiosa é inerente à natureza moral e espiritual do ser humano, por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. E aí a gente tem a referência, né, de Daniel, quando Nabucodonosor, né, promulga um édito de que todos deveriam adorar o rei, né, o imperador, e Daniel, inclusive, se sujeita, Daniel não, os amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, se sujeitam a morrer na fornalha, né, mas não se submetem a isso. Eles não aceitam que o Estado diga a eles aquilo que eles devem fazer do ponto de vista religioso. Então, eles tinham a sua convicção religiosa, tinham a sua convicção moral, baseada nessa religião, e eles aceitam, eles incorrem em desobediência civil, né, para manter a integridade do seu relacionamento religioso com Deus. 3, né? Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames de sua consciência, livres de coações de qualquer espécie. E a gente vê aí mais uma vez o texto de Daniel. 4. A igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. Mateus 22:21 tem o texto, se eu não me engano, do tributo, né, em que os fariseus interrogam Jesus a respeito do tributo, se é lícito pagar imposto a Roma. Jesus pega a moeda, né, pergunta de quem é o rosto que está naquela moeda. Os fariseus respondem, é o de César. Então ele vai dizer, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Então a gente não pode misturar as coisas, religião e igreja, né? Religião, óbvio, é algo que é inerente ao ser humano, e se a gente pensa nisso, né? Inclusive como a gente já estudou em capítulos anteriores, a nossa religião, no sentido de relação pessoal com Deus, ela está presente em todas as facetas do nosso cotidiano, né? Então, no meu trabalho, eu me comporto como um religioso, não como um religioso formal, né? Mas porque a minha religião influencia diretamente no meu comportamento. Mas como instituição, né? Ou como instituições,
igreja e Estado precisam. É pecado a desobediência civil? Depende. Né? Na Bíblia, nós temos pelo menos 3 situações diferentes. Né? Quando Jesus Cristo fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, numa trégua, né? Ele está se referindo a uma situação de eles lá, nós aqui, não queremos muita aproximação, e era perfeitamente compreensível a situação naquele momento. Isso, no entanto, não serve para o contexto de Romanos 13, né? Quando Paulo já diz para os cidadãos romanos, né, para a igreja que está em Roma, que o Estado, né, é constituído por Deus e está ali para servir a população. Nem todo mundo que estava dentro do Império Romano poderia se relacionar com o Estado romano da mesma forma, né? Os judeus, por exemplo, não tinham esse mesmo sentimento, já que eram um povo dominado. Já os romanos, não. Né? Os cristãos que estavam em Roma, estavam inseridos na sociedade romana, gozavam do privilégio dos conquistadores, né? E é o que Paulo está dizendo. E se a gente for para Apocalipse, a gente vai ver já uma situação de insurgência e de rebelião, né? Porque a besta vem, estabelece um rito religioso estatal que é completamente avesso, né, aos princípios cristãos, e a única alternativa que os princípios cristãos, que os cristãos têm é de lutar contra isso. E o texto fala, inclusive, que foi dado à besta o poder de nos vencer, né? Não espiritualmente, mas vencer a batalha, né? E a gente sair, né, da vida pública e passar a atuar na clandestinidade, como aconteceram com os primeiros cristãos. Então, se a desobediência civil é pecado ou não, isso vai depender da nossa relação com o Estado num determinado momento histórico, né? No momento, né? Até que se prove o contrário, até que as coisas saiam do controle definitivamente, no momento, desobediência civil é pecado, né? Muito bem. O que é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz a respeito disso? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, inclusive, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Isso garante a todo e qualquer religioso, né, ou a toda e qualquer instituição religiosa, de fazer apologia daquilo que se prega, né? E garante também que isso seja feito publicamente, né? A igreja não tem a obrigação de se reunir em segredo, né? Eu, como cristão, não sou privado pela Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né, dos direitos humanos, e nem muito menos pela Constituição brasileira. Eu não sou obrigado de viver a minha fé escondido na esfera privada unicamente, né? Porque senão eu estou vivendo só metade da minha fé, né? Não estou vivendo essa fé em sua plenitude e estou tendo a minha consciência tutelada pelo Estado ou por outro grupo religioso, né? Então, eu tenho, sim, tanto pela Constituição brasileira quanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de viver e de expressar publicamente a minha fé e de fazer apologia a ela. Então, não é crime, muito menos atenta contra a liberdade religiosa e aos direitos humanos, pregar publicamente aquilo que os cristãos pregam há 2000 anos, né? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai encontrar salvação, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo. Nós somos exclusivistas. Isso é um problema? Óbvio que é. É claro que é um problema. Porque se eu sou exclusivista, eu estou dizendo que só eu estou certo.
E no mundo em que as pessoas não admitem mais que estão errados e, ao mesmo tempo, não admitem mais que existe verdade, você afirmar uma coisa dessa é problemático, né? E óbvio que há um movimento secularista que tenta suprimir isso sob diversos aspectos. Muito embora alguns que se dizem cristãos, particularmente evangélicos, né, colocam lenha na fogueira e também querem um movimento de oposição geométrica a isso, né? Mas o fato é que a religiosidade não deve ser vivida apenas na vida privada. Ela deve ser expressa publicamente, né? Obviamente que existem limites morais para o que pode ser feito, né? Por exemplo, eu não vou sacrificar crianças, né? Mesmo que, óbvio, não é o caso do cristianismo, mas mesmo que a minha religião pregue esse tipo de coisa, né? Alguns sacrifícios, né? Isso não pode ser feito, né? Porque existe aí um limite moral que precisa ser também precisa ser observado, né? Tem uma definição importante, né, do que é liberdade religiosa, que é feita pelo Schurden, que é o autor desse livro. O Schurden, ele é pastor batista, teólogo, ele é historiador da igreja e não sei se ainda é, né? Pode ter que ser que já tenha se aposentado, professor de um seminário batista lá no sul dos Estados Unidos, professor de história da religião, inclusive. E ele diz o seguinte: a liberdade religiosa é a histórica afirmação batista da liberdade de religião, liberdade para a religião e liberdade da religião, instituindo que César não é Cristo e Cristo não é César. O que é que significa isso? Liberdade de, para e da. Liberdade de religião quer dizer que todo o ser humano pode escolher a religião que quiser. Mas isso não significa muita coisa se você for obrigado a manter a sua religião na sua esfera privada exclusivamente. Então, quando ele diz que a liberdade religiosa se refere à liberdade de religião, mas também à liberdade da religião, significa dizer que essa religião tem que ser livre para se expressar publicamente, né? Você tem que ter o direito de colocar um outdoor, de botar uma placa enorme na frente de sua igreja, né? De pregar publicamente, de fazer apologia às suas crenças, né? E a liberdade para a religião, né, significa dizer que, como cristãos, né, e como indivíduos, nós precisamos estar livres, né, para responder ao chamado religioso, né, da forma como ele nos toca, né? Então eu tenho que ser livre como religioso para me comprometer com as causas da minha religião, né? A gente vai destrinchar isso um pouco mais adiante, mas basicamente qual é a nossa grande preocupação hoje, né? E por que cada vez mais é importante afirmar o nosso compromisso com a liberdade religiosa. Justamente porque depois de 500 anos de reforma, né, 500 anos de humanismo, né, e pelo menos aí uns 300 anos de secularismo, desde a Revolução Francesa, a gente está vivendo ataques terríveis à liberdade de religião, à liberdade da religião e à liberdade para a religião. E por incrível que pareça, né, esse ataque vem dos dois lados, tanto do meio religioso, né, que a gente poderia chamar de reacionário, né, quanto por meio do secularismo. Eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver. Vocês estão vendo aí? Dá para ver esse texto? Esse site? Não, eu vou só ler então.
É um texto da Ultimato escrito pelo pastor Igor Miguel. Quem não se lembra, Igor Miguel pregou lá da igreja no final do ano passado. Ele é pastor mineiro, né? É um texto, é um artigo que o Igor publicou na Ultimato online sobre a decisão do STF, né, em 27 de setembro do ano passado, de 2017, né? Sobre o ensino religioso em escolas públicas, né? A Procuradoria-Geral da República, né, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo que fosse proibido o ensino religioso confessional em escolas públicas. O que é que isso significa? Significa dizer que em nenhuma situação, numa escola pública, ou seja, uma escola associada ao Estado, né? Em uma escola pública não se poderia ensinar preceitos religiosos de ninguém, né? E qual era o argumento da PGR em relação a isso? A PGR dizia que tanto o ensino confessional, né, quanto o ensino interconfessional ensinavam preceitos, práticas religiosas, liturgia de uma determinada religião, mas deixava de fora posicionamentos igualmente religiosos defendidos por ateus, e agnósticos e materialistas, né? Então, sob a égide, né, sob a bandeira da liberdade religiosa, a PGR entra com essa ação de inconstitucionalidade, né, pedindo, né, solicitando que o STF, né, avalie a questão de proibir o ensino confessional em escolas públicas. Veja bem, não está se referindo ao ensino confessional em escolas privadas, né? Muito embora em alguns países, como na França, se isso já não é possível, está perto de acontecer, né? De o ensino confessional ser proibido, inclusive em escolas privadas. Qual é o grande problema dessa ação de inconstitucionalidade? É que, muito embora ela reconheça que o ateísmo e o agnosticismo são também posicionamentos religiosos, essa ação ignora que o não ensino confessional favorece justamente um posicionamento religioso que nega a legitimidade das confissões religiosas. Ou seja, quando eu proíbo o ensino religioso, porque a ação diz confessional, ou seja, de apenas uma visão religiosa, como também o interreligioso. Quer dizer, eu não posso não ensinar mais a minha religião, nesse caso ele se refere especificamente ao catolicismo. Eu não posso mais ensinar o catolicismo, como eu não posso ensinar religião nenhuma. Muito embora ele reconheça que o agnosticismo e o ateísmo sejam posicionamentos religiosos ou em relação à religião, ele ignora o fato de que não ensinar religião nenhuma, no final das contas, vai favorecer justamente um posicionamento não religioso, que é o posicionamento do agnosticismo. Então, o STF, numa votação muito apertada, 6-5, vota por indeferir o pedido da PGR em 2017, né? O Igor, ele entende que foi uma derrota para a liberdade religiosa, no sentido em que isso aconteceu. Nesse ponto eu discordo dele, não porque... Ele discorda porque, no final das contas, na visão dele, o que o STF manteve foi o ensino do catolicismo, privilegiando, que é o que, na prática, vai acontecer, né? Mas, na minha interpretação, a decisão do STF não se baseia em defender o ensino do catolicismo, mas em defender, principalmente, o ensino interreligioso, ou garantir o ensino interreligioso. Quer dizer, eu não posso
negar que as religiões sejam ensinadas, porque desse jeito eu estou favorecendo um posicionamento religioso específico, que é o ateísmo ou o agnosticismo. Mas o que é que eu preciso garantir? Que se há o ensino do catolicismo, eu também possa ensinar todo tipo de posicionamento religioso, inclusive posicionamento ateu e o posicionamento agnóstico, né? Numa escola pública, mantida pelo Estado. Nas escolas confessionais e particulares, a concepção é completamente diferente. A gente pode ver isso, inclusive, acho que na próxima semana eu vou tocar nesse ponto. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, sob a égide do Estado laico, sob a égide da liberdade religiosa, a própria liberdade de religião está sendo atacada, né? Isso pelo lado do secularismo. Deus, né? Quando Pedro diz que ele fez o que tinha que fazer, porque o homem era aleijado e ele curou em nome de Jesus Cristo, porque foi o que aconteceu, foi o fato. E aí os fariseus querem matá-lo, o Gamaliel pede, né, que os judeus, que Pedro e João sejam retirados do Sinédrio, e ele fala aos varões israelitas. Ele fala de outras pessoas que vieram como Messias no passado, que depois que morreu, os seus seguidores se dispersaram e não deu em nada. Então ele diz o seguinte, ó: se a obra humana, deixe porque vai acabar. Daqui a 5 anos ninguém vai mais se lembrar quem foi esse Jesus de Nazaré. Agora, se é obra de Deus, não há nada que vocês possam fazer para impedir, porque então vocês estarão lutando contra o próprio Deus. É o conselho de Gamaliel no Sinédrio, né? Então Deus é soberano e Deus é Senhor da história. Então o que a gente pode fazer é confiar nele e ter fé de que ele também é o Senhor da igreja e conduz a igreja para onde ele quiser. Outra coisa, Deus é libertador. O que Deus fez por meio da obra redentiva de Cristo foi nos libertar justamente daquela matriz pecaminosa que não nos deixava enxergar Deus em sua plenitude, não nos deixava nos relacionar com Deus em sua plenitude, né? Então Deus veio nos libertar e não nos aprisionar. Há muitos anos atrás eu assisti um sermão, eu não me lembro mais que pastor foi, mas um sermão que me marcou muito, porque ele falava o seguinte, ó: normalmente a gente se refere ao rei, à esfera pecaminosa como império das trevas, e normalmente a gente se refere à esfera divina como o reino dos céus, né? E ele faz uma distinção entre o rei e o imperador, né? O rei é aquele que cuida do seu povo, do seu próprio povo. O imperador é aquele que conquista e domina, né? É aquele que expande as fronteiras do seu império para além do seu próprio povo, conquista outros povos e domina de forma opressora esses outros povos, né? O Império Romano, por exemplo, né? Você tinha o núcleo em Roma, em que as pessoas viviam muito bem, né? Mas todas as outras cidades romanas fora daquele núcleo eram cidades conquistadas pela força. E a força continua sendo imposta para manter o domínio, que é especificamente o que acontece com os hebreus na época do Novo Testamento. Então, Deus, principalmente por intermédio de Cristo, na pessoa de Cristo, né, ele veio para libertar o ser humano, né? Não para dominar pela força ou pela opressão, né? Mas libertar em amor. E ele faz isso criando e consumando a nossa fé. Paulo fala que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quem coloca a fé do nosso coração é o próprio Deus. E é ele que consuma esse ato de fé por meio do sacrifício de salvação. Então, pela natureza de Deus, a gente não consegue enxergar uma relação religiosa que seja forçada e obrigada por uma esfera humana.
a única pessoa que tem o direito de fazer isso, porque ele é todo poderoso, é o próprio Deus, né? Não sou eu, né, um ser temporal, que vou obrigar a uma pessoa a fazer aquilo que só Deus pode fazer. Segundo, a natureza da humanidade, né? Imago Dei, né? Nós somos a imagem de Deus, somos a coroa da obra criadora de Deus, né? E Deus nos proveu de inteligência e consciência, né? Não sei se os irmãos já pensaram sobre isso. A gente precisa pensar por que Deus colocou a árvore do bem e do mal no Éden, né? Por que Deus simplesmente não criou uma humanidade que nunca fosse capaz de pecar, né? Então, perguntas difíceis, mas que têm respostas, inclusive. A filosofia cristã está aí já há muito tempo discutindo isso, né? Então, Deus nos deu inteligência e nos deu consciência, de forma que, independente de você ser adepto ou não do livre-arbítrio, de ser arminiano ou calvinista, né? A Eva comeu a maçã porque quis, e Adão sucumbiu, né, também ao pecado. A maçã, eu digo já, não é que foi uma maçã, mas é o imaginário coletivo, né? E Adão comeu a maçã também porque quis, né? Óbvio que Deus sabia que isso ia acontecer. E não só sabia, como era o propósito dele, né? Tem uma palestra brilhante de Ravi Zacarias, que faleceu mês passado, que era um apologista cristão, principalmente entre os povos orientais, ele que era de ascendência indiana, né? Um apologista brilhante, né? Então, alguém pergunta por que Deus permite que alguém mate outra pessoa, né? Numa das suas palestras. E ele diz, porque se Deus... ele diz o seguinte: a ética suprema de Deus é o amor, né? Deus se relaciona com o homem de forma amorosa. E o amor implica que você faz alguma coisa para agradar quem você ama. E se Deus impede, né, alguém de puxar o gatilho e matar uma pessoa, essa relação é falsa, porque a pessoa deixou de cometer um assassinato não porque amava a Deus ou não porque ele compreendeu que matar era errado, mas porque Deus não deixou que ele se manifestasse, ou manifestasse a sua vontade, né, impedindo ele de cometer um crime, né? No entanto, Deus apela para a nossa consciência, né? Quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele diz o seguinte: cada um examine a si mesmo e haja de acordo com a sua consciência. Portanto, negar a liberdade de consciência a qualquer ser humano é afrontar a criação de Deus, aviltar a criação de Deus e afrontar o próprio Deus, porque não foi para isso que Deus nos criou, né? E, por fim, a natureza da fé. A fé não pode ser forçada ou negada. Você não pode ordenar alguém tenha fé, ou você também não pode ordenar alguém não tenha fé, né? Eu posso até dizer, eu não creio, mas internamente eu posso crer, né? Então, essa necessidade, né, de controlar o sentimento das pessoas, né, inclusive não é uma coisa rara de acontecer, todos nós somos tentados a isso, né? Você quer que as pessoas se comportem do jeito que você imagina que é o jeito certo, né? E quer que as pessoas fiquem felizes, né, de fazer isso do jeito que você quer fazer, que acha que deve fazer. Então, você pode até obrigar uma pessoa a fazer o que você quer, mas você não pode obrigar uma pessoa a ficar feliz com aquilo, né? Para ser autêntica, a fé obrigatoriamente tem que ser livre. Então é por isso que nós acreditamos numa igreja formada por pessoas regeneradas. Nós não acreditamos numa igreja formada por pessoas que nascem na nossa vizinhança. Que bom seria se toda a vizinhança fosse regenerada. Mas a gente não aceita uma pessoa como membro de nossa igreja simplesmente porque ela nasceu numa família cristã ou simplesmente porque ela mora perto da igreja ou nasceu num país que é majoritariamente cristão. A gente aceita uma pessoa no nosso rol de membros quando essa pessoa, de livre e espontânea vontade, decide fazer isso.
não vou nem discutir a questão da eleição e predestinação, mas o fato é que se uma pessoa não manifesta um claro desejo de fazer parte da nossa comunidade, se sujeitando, inclusive, a nossa doutrina e a nossa disciplina, essa pessoa não vai ser forçada a fazer isso, certo? E aí a gente parte para já a conclusão. Não sei que horas a gente tem aqui. Tem horas aí, que é justamente o que é que significa a liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa, primeiro, não é a mesma coisa que tolerância, certo? Liberdade religiosa e tolerância religiosa são coisas diferentes. Tolerância religiosa é o que a gente vivia no país na época do Império ou da Primeira República, né? Principalmente da Primeira República, quando oficialmente o país deixou de ter uma religião oficial, né? E o princípio da liberdade religiosa foi garantido. Por que eu digo tolerância religiosa? Porque o catolicismo romano aqui no Brasil sempre foi a religião do Estado. Depois passou a ser a religião da maior parte das pessoas do país. Não oficialmente, mas extraoficialmente era a religião do Estado. E como protestantes, né, a lei nos garantia o direito de ter nossas igrejas, mas não como algo pleno, né? Nós éramos tolerados aqui, né? Tem um livro que chama Os Beigby do Brasil, escrito pela filha do casal Beigby, né? Em que ela relata, inclusive, que o pai dela, o pastor William, né? Ele chegou a ser preso durante um batismo lá na praia de Itapuã, né? Em Salvador. Então ele estava batizando umas irmãs, o pároco da região chamou o delegado, eles foram até a praia, o pastor Beigby tomou uma pedrada na testa, disse que teve essa cicatriz até o final da vida, né? E foi levado preso, porque estava batizando pessoas lá na praia, né? Pessoas que ouviram a palavra e espontaneamente se converteram, né? Então, mesmo num contexto em que a liberdade religiosa já era garantida, não existia liberdade religiosa, existia tolerância, né? A tolerância é uma concessão. É como se eu te aceitasse aqui na minha casa como um hóspede. Ó, fique aí, você tem que aceitar o que eu te der. No dia que eu te der pão e água, você come pão e água. No dia que eu não te der nada para comer, você fica com fome, né? No dia que eu liberar o banheiro, você toma um banho. No dia que eu não quiser liberar o banheiro para você, você fica sujo, né? Eu estou concedendo a você aquilo que eu quero, né? A nossa concepção de liberdade religiosa não é essa. A nossa concepção é de liberdade religiosa como direito, né? Eu tenho o direito de estar publicamente professando a minha fé, certo? O pastor Walter ele diz que tolerância é uma questão de conveniência. Então, é ou não conveniente? Eu estou assistindo uma série de vídeos, né, da Escola de Discípulos, do pessoal lá da igreja do Seminário Batista lá de Goiânia, contando a história da igreja, né? E eu assisti o primeiro vídeo apenas 30 minutos, recomendo para quem quiser assistir, muito, muito interessante, muito bom. É que até Constantino a igreja foi tolerada no Império Romano, né? Algumas vezes com perseguição intensa e outras vezes simplesmente negligenciada. Ninguém queria matar, mas também ninguém dava apoio, ninguém reconhecia, né? Então, a gente não entende, quando era conveniente, né, a igreja perseguia, o Estado perseguia a igreja. Quando não era conveniente perseguir, o Estado fazia vista grossa, né? Então, tolerância religiosa é uma questão de conveniência. É você se sentir bem ou não com aquilo que você está fazendo. Eu digo de quem tolera, né? Já a liberdade é uma questão de princípio. Para a gente, liberdade religiosa é um direito inalienável de todo ser humano e, portanto, é um princípio que nós carregamos, né? Outra coisa que significa liberdade religiosa, o direito de não crer.
é tão sagrado quanto o direito de crer. Isso quer dizer que a liberdade religiosa serve para todo mundo, não só para gente, mas também para os outros. É difícil pensar assim quando a gente saiu de uma posição de quem era tolerado para uma posição de quem tolera, né? Quando a gente sai da posição de quem era minoria para uma posição de quem é maioria. Esse cara aqui, John Leland, ele era pastor batista e é um dos pais, né, do Estado norte-americano. Se eu não me engano, inclusive, ele é signatário da Constituição. E ele foi da Constituição dos Estados Unidos da América, e ele foi uma das pessoas que lutou muito para introduzir na Constituição a primeira emenda da Constituição norte-americana, que diz que o Congresso não se dedicará a fazer leis que favoreçam ou proíbam qualquer tipo de manifestação religiosa. Então, esse conceito de liberdade religiosa é também um conceito fundador dos Estados Unidos da América, né? Muito embora seja um país de influência massiva protestante, né? Inclusive batista, muitos presidentes americanos eram batistas, um deles, eu não me lembro o nome agora, inclusive era professor da Escola Bíblica Dominical. Mas, desde o início do Estado americano, você tem essa noção, né? Nós somos cristãos protestantes, mas o Estado não tem a obrigação de proteger, em especial, uma tradição religiosa específica, né? Então, em 1791, John Leland, que era pastor em uma igreja batista na Virgínia, ele diz o seguinte: que todo homem fale livremente, sem temor, mantenha os princípios em que acredita e cultue de acordo com sua própria fé, seja um Deus, 3 deuses, nenhum Deus ou 20 deuses, e que o governo proteja seus direitos de assim proceder. Alguém falou? Alguém falou, não? Posso continuar, então. E que o governo proteja seus direitos de assim proceder. O título desse sermão se chama Os Direitos de uma Consciência Inalienável. Ou seja, a gente não pode dominar, tutelar a consciência de ninguém. Muito menos o Estado tem o direito ou o poder de fazer isso. Nem o Estado e nem a igreja. Ou seja, se a gente tem o direito de cultuar livremente, de fazer apologia da nossa fé, de defender a nossa fé, né, e de pregar a nossa fé, qualquer outro posicionamento religioso também tem. Isso inclui, como ele mesmo diz aqui, aqueles que não têm nenhum Deus, ou pelo menos nenhum Deus transcendente, né? Ou sobrenatural, já que, na minha modesta concepção, né, há deuses com D minúsculo em todas as coisas, né? E aí você escolhe o Deus que você quer seguir, né? Então, não é dos nada e nem é de ontem e nem surgiu na consciência de um ímpio, né, a ideia de liberdade religiosa, muito pelo contrário. O Mullins, ele também foi um importante pastor. Agora eu esqueci exatamente de onde ele era, não sei se eu deixei a descrição dele mais tarde, depois aqui. Ele diz o seguinte, isso já é em 1923. Eu estou colocando essas datas bem distantes para a gente ver que não é uma coisa pontual na história da Igreja Batista. É algo que vem desde o princípio e se estende até os dias de hoje. Então, o John Leland fala isso em 1791. O Mullins já vai falar isso em 1923, né? 200 anos depois. Embora não tenhamos nenhuma simpatia pelo ateísmo, agnosticismo ou materialismo, nós defendemos a liberdade do ateu, do agnóstico e do materialista em suas convicções religiosas ou não religiosas, né? O direito que a gente tem de professar a nossa fé em Deus,
O ateu tem o direito, sim, de professar a sua fé de que Deus não existe. E ele não pode sofrer sanções por isso, ele não pode ser punido por isso. Né? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, ela precisa ser garantida. Né? Óbvio, existem limites éticos e limites morais, que inclusive nos enquadra também dentro do amor cristão, daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Minha avó costumava dizer, né? Quem quer pegar passarinho não anda por aí dizendo show, né? Então a gente precisa ter muita sabedoria, né? Na hora de expressar as nossas convicções. E veja bem que o Mano diz o seguinte: não temos nenhuma simpatia pelo ateísmo, nem pelo agnosticismo, nem pelo materialismo. Né? O Francis Schaeffer, já na metade para o final do século XX, né? Ele vai escrever o Manifesto Cristão, que é uma carta aberta defendendo o cristianismo contra o humanismo ideológico materialista. Né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que expor de forma inteligível a nossa posição, a gente tem que defender os nossos princípios. A gente não tem o direito de agredir ninguém. E muitas vezes a gente tem confundido o nosso direito de defender a fé, né, e de fazer apologia às nossas crenças, né, com agressão. E às vezes agressão gratuita. Né? E isso não é admissível. E nós, como batistas, com base em todo o nosso histórico de defesa da liberdade religiosa, temos que ser os primeiros a nos levantar contra esses ataques, independente de que lado venha. Se vem do lado do secularismo, se vem do lado do fanatismo religioso, nós temos que nos manter firmes. Não só nos manter firmes em nossa posição, como temos que ser uma voz, né, de exortação, né? É uma voz que se levante contra esses ataques. Ficamos então na aula. Hoje não tem conclusão, porque a conclusão vai ser só no final da próxima aula. Mas basicamente, foi o que a gente viu na aula de hoje, né? Que a liberdade religiosa é um princípio muito antes de ser uma doutrina, né? E que a gente não tropeçou nesse princípio e nem tropeçou nessa doutrina no nada. Não surgiu, como o pastor texano lá falou, não surgiu na mente de um ímpio, muito pelo contrário. A gente entende que a única forma de se relacionar de forma genuína com Deus é por meio de uma igreja livre, né? E as pessoas também têm que vir livremente a essa igreja livre. Não só a igreja tem que ser livre, como as pessoas têm que ser livres. E isso funciona para a gente e funciona para todo mundo. Né? A gente vive conflitos religiosos intensos hoje no país, particularmente em função do nosso relacionamento com as religiões de matrizes africanas. Né? Eu, obviamente, não creio na capacidade que qualquer outra tradição religiosa não cristã tenha de resolver os problemas espirituais humanos. Muito pelo contrário. Eu acredito que fora do relacionamento com Cristo, o que existe é um caminho direto para o inferno. E eu tenho todo o direito de dizer isso. E isso funciona para as religiões de matriz africana, para as religiões esotéricas espiritualistas, para o próprio espiritismo, né? para o budismo, né? Para o shintoísmo de meus avós. Né? Por quê? Porque a minha fé é exclusivista, a minha fé diz que só há um caminho, que é Cristo. Qualquer outro caminho leva para o inferno. Agora, a pessoa fazer parte de um culto afro-brasileiro não é pior do que uma pessoa estar no espiritismo. Não é pior do que uma pessoa ser budista ou shintoísta. Né? E muitas vezes a gente elege uma religião como sendo a causa de todos os males e tenta impor sobre aquela religião aquilo que nós mesmos já sofremos no passado. Não só como cristãos no primeiro século,
no primeiro não, até o quarto século, mas como protestantes desde o século XVII. Né? Todo mundo ouve as histórias aí da Inquisição perseguindo protestantes, e como, por exemplo, os judeus também, né, foram forçados a se converter ao cristianismo para não perder tudo e não parar na avenida. Né? A gente precisa ter firmeza, precisa ter consciência do que é que a gente crê. Né? A gente precisa ter consciência dos atributos de Deus, dos atributos do ser humano, dos atributos da nossa fé. A gente precisa ter humildade para reconhecer, né, que o que nos separa de outros seres humanos como cristãos não é nada que nós fizemos de especial, muito pelo contrário. Né? O que nos separa deles é a graça. Né? E que Jesus Cristo veio justamente para derramar essa graça sobre toda a humanidade, portanto ela é acessível a todas as pessoas, não pertence a um grupo específico, mas que as pessoas vêm por amor. Né? É impossível que uma fé genuína seja exercida de forma autoritária. Você não pode forçar ninguém a ter fé, né? Mas você tem sim a obrigação de defender a sua. Né? Nesse momento especificamente nós vivemos em relativa harmonia com o Estado, né? Mas pode ser que no futuro próximo ou médio a gente precise também entrar em conflito com o Estado para poder defender a nossa liberdade, certo? Então, esse é o conceito de liberdade religiosa histórica, né? É o que diz a nossa declaração. E tem um desdobramento dessa liberdade, que é justamente a relação entre igreja e Estado. Como era muito grande, eu segui o conselho da minha santa esposa, né, pastor? Fui prudente, dividi a lição em duas partes, e aí na próxima semana a gente vai tratar especificamente da relação entre igreja e Estado como uma consequência da liberdade religiosa. Beleza? Então, semana que vem, igreja versus Estado e outras formas de relacionamento. Pode pegar a palavra de volta, pastor.